Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar dos trólebus, que com a eletrificação podem desaparecerem. O trólebus é um ônibus elétrico, alimentado por uma catenária de 2 cabos superiores a partir da qual recebe a energia elétrica mediante 2 hastes, alavancas ou varas. O trólebus não faz uso de vias especiais ou carris, trilhos, na calçada, pelo que é um sistema mais flexível. Conta com pneus de borracha em vez de rodas de aço nos carris, como os tranvias elétricos. A linha de trólebus mais comprida do mundo, com um comprimento de 86 km, une as cidades ucranianas de Simferopol e Alta, na costa do Mar Negro. A frota mais antiga deste tipo de veículos, para além da máquina mais antiga em funcionamento, circula pelas ruas da cidade chilena de Valparaíso. A história do trólebus começa a 29 de abril de 1882, quando Ernst Werner von Siemens fez andar o seu eletromote no subúrbio de Berna, que funcionou até 13 de junho de 1882. A primeira linha experimental, desenvolvida por Lombard Gero, pôs-se em marcha para a Exposição Universal de Paris de 1900. Max Schimann dá um salto decisivo quando a 10 de julho de 1901 implanta a primeira linha de trólebus para transporte público em Bielefeld, perto de Dresden, na Alemanha. O trólebus, como meio de transporte urbano para efeitos práticos, tem a sua origem nos Estados Unidos nos princípios do século XX. Em 1920 a fábrica Bril de Filadélfia já produzia trólebus, com grande aceitação das companhias de transporte urbano, devido à grande parecença das suas mecânicas com tranvia e com sua cablagem aérea, o que permitia ao pessoal da companhia familiarizar-se rapidamente com seu novo material. O desenvolvimento do grande trólebus data da primeira década do século XX, quando pareceu ser um ponto médio natural entre os veículos elétricos, tranvia, e os autocarros a gasolina. Os sistemas de trolebus podem evitar obstáculos na via que um tranvia não pode, o que aumenta a segurança e não requer o alto investimento de uma linha de tranvia. Também oferece uma capacidade de transporte intermédia entre os autocarros e os tranvias, menos capacidade que um tranvia, mais que um autocarro por hora e por direção. Nos Estados Unidos as petrolíferas e a indústria de automóvel foram condenadas a uma multa federal por usar métodos corruptos com as entidades públicas e privadas para a eliminação de tranvias e trolebus e qualquer outro tipo de transporte elétrico, redução de todo tipo de transporte guiado, por fomentar o automóvel particular em urbanizações e todo o tipo de transporte por estrada, tolerando os autocarros como mal menor sempre que não competisse em igualdade de condições com o transporte privado, e desse modo por reduzir o transporte ferroviário e fomentar a aviação. O trólebus desenvolveu-se amplamente nos países da Europa e da União Soviética, onde se implantaram em quase todas as cidades com mais de 200 mil habitantes. Algumas empresas de transporte público, começando pela Brooklyn Manhattan Transit Corporation, BMT, de Nova York, anunciaram o conceito de Outdoor. Isto é, o emprego de autocarros, trolebuses, tranvias e metrôs como um sistema integrado e complementar entre os sistemas mais ligeiros e os mais pesados. Em especial, os autocarros e os trólebus são considerados sistemas para trajetos curtos que completavam outros sistemas de mais longo trajeto e mais rápidos, como o metrô, trem ligeiro ou trem urbano. Vantagens dos trólebus são de particular importância para cidades escarpadas ou montanhosas, onde a eletricidade é mais efetiva que o diesel na hora de subir colinas. Para além disso, tem maior aderência que os elétricos. Os trólebus, tal como todos os veículos elétricos, são vistos frequentemente como um meio de transporte menos poluentes que os autocarros de combustão, que consomem hidrocarbonetos e emitem gases.
A utilização de energia produzida em centrais elétricas tem vantagens sobre os motores de explosão. É mais eficiente, pode utilizar maior variedade de combustíveis e é mais conveniente para o controle da contaminação e pode-se reutilizar o calor gerado, fornecendo água quente para todo tipo de usos, indústrias, hospitais, instalações desportivas, ou geração de frio com equipas de absorção. Em todo o caso, também se pode utilizar a energia renovável. Outra vantagem que raras vezes está presente em outros veículos, exceto alguns turismos híbridos, é que podem gerar energia elétrica a partir da energia cinética quando travam ou vão em costa abaixo num processo chamado travagem regenerativa. Sugeriu-se que os trólebus se tornarão obsoletos numa economia de hidrogênio. Contudo, a transmissão direta de eletricidade, como a usada no trólebus, é muito mais eficiente que a produção, o transporte, o armazenamento e o aproveitamento energético do hidrogênio em células de combustível num fator de 2,2 a 1, e muito menos perigoso. O trólebus compartilha vantagens com o tranvia e o autocarro, mas também há algumas desvantagens. Se o trólebus se separa acidentalmente da catenária. Pelo mesmo motivo, os trajetos possíveis se limitam aos troços com catenárias instaladas. Contudo, pode-se incorporar uma bateria ou um motor térmico convencional para permitir uma maior versatilidade. Os pneumáticos produzem mais resistência que as rodas metálicas sobre os carris e, portanto, um maior gasto de eletricidade em relação a um tranvia. Se repentinamente ocorre um apagão elétrico, não funcionarão, a menos que contem com uma fonte de reserva, como uma bateria inercial ou um motor auxiliar. Trólebus guiado trata-se de um híbrido entre o tranvia e o trólebus, que circula sobre pneumáticos pela calçada normal, mas guiado por um carril central embutido no pavimento. Em Caen, França, instalaram um tranvia unidirecional com pneumáticos e carril central de guiamento, alimentação tranviária com fiolinha, um fio e pantógrafo com retorno pelo carril. Dispõe de gerador diesel para o seu regresso às garagens sem guiamento, pelo que para a legislação francesa é um autocarro. Em Nancy, França, dispõe de um sistema similar, mas de alimentação por fiovia e duplo trolling, pelo que pode circular em modo elétrico com ou sem guiamento. Também dispõe de motor diesel para mudança de sentido onde não há circuito elétrico e para levá-lo para as garagens, sendo que o carril de guiamento é incompatível com o de Caen. Também está legislado como autocarro. A desvantagem destes dois sistemas é que ambos dispõem de um único fabricante e o operador não pode acudir ao mercado de tranvias e trólebus em busca de melhor preço ou prestações, concursos. A Bombardier deixou de produzir os sistemas de Caen e Nancy, porque não lhes é rentável manter um produto que apenas 2 cidades usam, pelo que estas estão estudando adotar o Translor, de modo que se dirigiram a Lor, para estudar a transformação que exigirá mudar todo o carril guia e estudar a alimentação. No caso de Nancy, esta última tem em exploração comercial sem guiamento, sendo que parece muito caro considerando que é a única cidade que o usa. Pensa em instalar um tranvia convencional. Catenária. O trolleybus pode utilizar uma catenária comum de 3 fios com tranvia. Tranvia sobre pneumáticos. Em Clermont-Ferrand adotaram o Translor, um tranvia bidirecional sobre pneumáticos, similar ao sistema de Caen, mas que só funciona em modo elétrico e de nenhum modo pode operar sem guiamento, pelo que o veículo carece tanto de volante, espelhos e luzes automobilísticas, como de placas de matrícula. Aparentemente será fechado ao esgotar a sua vida útil e substituído por um tranvia tradicional com guiamento ferroviário e autocarros/trolebus com guiamento óptico. Orientação ótica.
Também existe um sistema de orientação óptica em prova, que utiliza simples marcas pintadas no solo e um sistema óptico, laser ou visão artificial. Em Castelão já está funcionando o Tvcas, um trolebus guiado com gerador diesel para alimentar os seus motores elétricos integrados nos pneus do veículo e poder circular se for preciso sem ferrovia. Utiliza guiamento laser com marcas na calçada e plataforma exclusiva, mas pode circular perfeitamente sem elas. Sistemas pelo mundo. Atualmente há em redor de 315 cidades ou áreas metropolitanas onde os trolebus ainda operam, e mais de 500 sistemas de trolebus adicionais existiram no passado. Para uma lista completa dos sistemas de trolebus por localidade, com as datas de abertura e, no seu caso de encerramento, consulte a lista dos sistemas de trolebus e as listas relacionadas como indicadas ali. Em distintos países do mundo existem cidades que contam com serviços de trolebus. Na América do Sul, por exemplo, muitas cidades têm até os dias de hoje serviços de autocarros elétricos, e outras o tiveram noutros tempos, como Montevidéu, Uruguai. No Brasil, os trolebus surgiram em 1949 na cidade de São Paulo. Vários sistemas seriam criados entre os anos 1950 e 1960, como os do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Niterói, Porto Alegre, Salvador, Campos dos Goytacazes, Fortaleza, entre outros, sendo a maioria destes extintos até o início da década de 1970. Restariam, daquela época, apenas os sistemas de São Paulo, Recife, Santos e São Bernardo do Campo. A demanda por esse tipo de veículo despertou o interesse de empresas nacionais em produzirem trolebus localmente. O primeiro protótipo brasileiro, com um índice de nacionalização de 85% do custo, foi construído pela Villares em 1958 e entregue à CMTC, recebendo o prefixo 6007. Outras empresas posteriormente acompanharam a iniciativa, dentre as quais a Massaria e Marfersa. A própria CMTC encarregou-se de reformar alguns veículos no final dos anos 60. Nos anos 80, os trolebus ganhariam novo fôlego no Brasil, através de um programa criado pela estatal Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, EBTU, em conjunto com o Ministério dos Transportes e o BND, atual BNDES. Surgiriam os sistemas de Ribeirão Preto e de Rio Claro, além do corredor metropolitano São Mateus, Jabaquara, da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo na região metropolitana de São Paulo. Os remanescentes de outras épocas receberam investimentos para renovação e reforma da estrutura elétrica, além da compra de novos veículos e até mesmo a pavimentação de ruas e avenidas por onde os trolebus circulariam. Todavia, desde o início dos anos 90, influenciados pelos novos tempos da política que exigem a chamada redução do tamanho do Estado através de privatizações, esses veículos foram gradativamente sendo deixados de lado e desativados no Brasil, dada a falta de interesse dos empresários de ônibus nacionais. Foram extintos os sistemas de Rio Claro em 1993, Ribeirão Preto em 1999, Araraquara em 2000 e o de Recife em 2001. Santos sofreria uma redução drástica entre os anos de 1993 e 1996, com a retirada de mais de 50 carros de circulação e a manutenção de apenas uma das 7 linhas antes existentes. O sistema foi privatizado a partir de julho de 1994. Atualmente, apenas 6 carros circulam no sistema municipal daquela cidade em uma linha, a 20, ligando o centro ao Gonzaga. Há planos de se criar uma linha turística de trolebus na cidade. Por outro lado, foi solicitado o tombamento do sistema de trolebus de Santos, em tramitação. Sistema de Santos. O sistema de trolebus de Santos foi inaugurado em 12 de agosto de 1963, e mantém-se em operação nos dias de hoje, circulando apenas uma linha, de 11 que jamais existiram.
Foi privatizado em 1998 e o seu tombamento solicitado em 2006. Sistema de São Paulo. O Sistema Municipal de Trolebus de São Paulo é o mais antigo desta categoria de veículos no Brasil, tendo sido inaugurado em 1949. Atualmente é o maior em atividade no Brasil e em todo o hemisfério sul, operando atualmente com 200 veículos em 13 linhas, sendo 2 temporariamente suspensas, todas elas operadas pela Ambiental Transportes Urbanos Limitada e gerenciadas pela SP Trans SA. Corredor do ABD. O sistema do corredor da IMTU, que é gerenciadora dos ônibus intermunicipais de São Paulo, o corredor do ABD liga São Mateus, Ferrazópolis, Piraporinha, no estado de São Paulo. Depois da privatização feita em 1997, permanece operando com cerca de 80 veículos, sendo que a maior parte do trajeto é feita em via segregada do restante do trânsito das ruas e avenidas por onde passa, o que se constitui como uma excelente vantagem para sua operação. Recentemente o trajeto entre o Terminal Piraporinha, em Diadema, e o Terminal Jabaquara, em São Paulo, foi eletrificado, porém ainda não opera totalmente com trólebus. A concessionária Metra adquiriu, em julho de 2006, 24 veículos, que estavam encostados no Sistema Municipal de São Paulo, restaurando-os e colocando-os em circulação novamente. Sistemas de trólebus em Portugal. Sistema de Coimbra. A única cidade portuguesa equipada atualmente com trólebus é Coimbra, atualmente com mais carreiras desde a extinção dos elétricos na cidade. Sistema de Braga. Em Braga circularam trólebus desde 1961 até finais da década de 70. Sistema do Porto. Na cidade do Porto, circularam 15 carreiras de trólebus, de janeiro de 1959 a dezembro de 1997. Curta, comente e compartilhe os nossos vídeos, assim você contribui para o crescimento do canal e incentiva a produção de conteúdos. E se você tem dúvidas ou sugestões de vídeos, escreva nos comentários que estarei respondendo a vocês.